dugongos gostam de dormir de mãos dadas. Eles fazem isso porque têm medo de que, ao adormecer, um deles seja arrastado pela água. No entanto, se ambos forem arrastados juntos, é como se não tivessem sido levados. O dugongo é um dos mamíferos marinhos mais adoráveis, ocupando o 5º lugar no ranking global de fofura, além de ser o menor mamífero do oceano. Não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois a quantidade de comida que ele consome é impressionante. Pode chegar a 1/3 do seu peso corporal por dia. O que o dugongo mais ama comer é hot pot do fundo do mar. Ele é especialista em bater nos alimentos. Sempre que está com fome, o dugongo vai à sua vasta cozinha e pesca delícias. No entanto, o que ele pescou do fundo do mar nem sempre é comestível imediatamente. Mas isso não é um problema para ele, que é um animal inteligente que usa ferramentas. Com uma mentalidade prática, ele quebra as conchas para conseguir se alimentar e, assim, conseguiu sobreviver até os dias de hoje. A vida é curta e o dugongo é preguiçoso, mas essa preguiça não é verdadeira. Afinal, passar um dia sem comer pode levar à perda de peso e à dificuldade em relaxar. A vida pode ser difícil, mas ele sempre acaba se adaptando. Embora o dugongo se dedique a relaxar, ele também é um defensor das algas marinhas. Os ouriços do mar, conhecidos como gafanhotos do fundo do mar, consomem vorazmente as raízes das algas. Se houver muitos ouriços, a cozinha... Essa folhinha é o suficiente para enganar quem? O quokka, claro. Conhecido como o animal em perigo de extinção mais sorridente do mundo, o quokka, ou curto-cauda, é extremamente amigável com humanos, adora posar para fotos e sua expressão está sempre parecendo um sorriso. Vive com uma alegria despreocupada. É pura felicidade em dobro. Quando se sente ameaçado, ele simplesmente joga fora seu filhote para distrair o predador que se dá por satisfeito. Afinal, como diz o ditado, enquanto a mamãe está viva, sempre haverá descendência. Toda vez que uma quokka fêmea tem um filhote, ela deixa um embrião de reserva em seu marsúpio. Se o primeiro filhote for perdido, o embrião é ativado para gerar um novo bebê. Nos estágios iniciais, os filhotes não podem sair do marsúpio. E você sabe como eles fazem cocô lá dentro? E com a língua, estimula a região e depois limpa o cocô com a própria língua. Ou seja, todo quokka é criado com muito amor e um pouco de xixi e cocô na boca. Apesar de ser extremamente fofo e dócil, na Austrália é proibido tocá-los. Só uma encostada pode render multa de mais de $300. Além disso, a mamãe quokka reconhece seu filhote pelo cheiro. Se o cheiro mudar, ela o rejeita. Por isso, os filhotes acabam sendo rejeitados com frequência, o que tem contribuído para a espécie se tornar cada vez mais rara. Entre o canguru musculoso e o adorável e bobinho quokka, qual você prefere? Esse tipo de arma natural de alta potência é conhecido cientificamente como bombardeiro líquido gás, pertencente à família dos Carabidae, subfamília Bratininae, sendo uma das cerca de 50 espécies conhecidas como besouros bombardeiros. Quando ameaçados, esses besouros conseguem expelir com um som semelhante a uma explosão uma nuvem de vapor quente e irritante a partir da extremidade do abdômen. Esse spray contém substâncias químicas agressivas, como o benzoquinona, que servem para afastar predadores como formigas e dar ao besouro uma chance de fugir. Durante a defesa, o líquido é expelido de forma explosiva, com uma temperatura acima de 100 degrees. Essa mistura é composta principalmente por vapor d'água e benzoquinona, e pode ser direcionada com precisão para diferentes direções, graças ao movimento ágil da parte traseira do abdômen do inseto, chegando até a mirar diretamente no agressor. O calor pode queimar a boca dos predadores e, ao mesmo tempo, o cheiro forte da benzoquinona ajuda a afastá-los ainda mais. Esse spray é resultado de uma reação química interna. O abdômen do besouro possui glândulas que armazenam hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Quando esses compostos entram numa câmara de reação que contém as enzimas catalase e peroxidase, o peróxido se decompõe liberando oxigênio, enquanto a hidroquinona é oxidada, transformando-se em benzoquinona.
A reação é altamente exotérmica, libera calor, fazendo com que a mistura ferva, se vaporize rapidamente e seja expelida sob pressão com o auxílio do oxigênio gerado. Alguns besouros conseguem repetir esse processo mais de 20 vezes seguidas antes de esgotar seu estoque. Além disso, o som seco semelhante a uma pequena explosão, um pá, também ajuda a assustar os predadores, dando ao besouro uma chance de escapar. Nos momentos finais de sua vida, ele revisita sua breve existência através de rápidas mudanças de cor. É o vertebrado terrestre com a vida mais curta do mundo. Não vive mais do que uma única estação. Durante a temporada de chuvas de janeiro, em Madagascar, após 7 meses de dormência, os ovos do camaleão laborde eclodem. Para esse filhote, é a primeira vez vendo o colorido mundo ao seu redor. Seu pequeno corpo logo será marcado pelas muitas cores deste mundo. Recém-nascido, com apenas alguns minutos de vida, mede o equivalente à metade de um palito de fósforo. E ainda assim, já carrega o peso de sua missão. Dentro do corpo da fêmea, os ovos começam a se desenvolver já nesse momento, e o tempo que lhe resta é de apenas pouco mais de 4 meses. Sem jamais contar com a presença de seus pais, ele precisa aprender a caçar desde cedo. Felizmente, a floresta tropical de Madagascar oferece um ambiente ideal para a caça. Sua língua, 2 vezes maior que seu corpo, permite capturar centenas de moscas por dia. Em apenas 2 semanas, ele dobra de tamanho. Mas recursos abundantes também trazem perigos. Vivendo sozinho, até mesmo ao dormir, ele precisa se manter alerta. Ao menor balanço de um galho deve reagir rapidamente. Um salto o leva de volta ao chão, que por sua vez é ainda mais perigoso. No escuro, predadores espreitam por todos os lados. É nesse ambiente hostil que ele precisa sobreviver durante os 4 meses que tem. Depois disso, seu corpo passa por uma transformação. Sua pele torna-se vibrante, cheia de cores. Isso é sinal de que o fim está próximo. Através da pele, já é possível ver os ovos desenvolvidos em seu ventre. Esse é o propósito maior de sua existência. Com pouco tempo restante, ela, a fêmea, precisa carregar ovos que representam 1/3 do seu peso e encontrar um macho para a reprodução. Um galho em destaque torna-se fundamental, mas os melhores lugares são altamente disputados. Entre fêmeas, há pouca agressividade. Nenhuma quer arriscar os ovos que carrega. Já os machos travam batalhas ferozes. Apenas os mais fortes ganham o direito de perpetuar seus genes. E essa luta pode ser a última de suas vidas. A fêmea observa de longe e só permite que o vencedor se aproxime. Após o acasalamento, não haverá reencontros. A fêmea precisa, antes de morrer, encontrar um lugar seguro para pôr seus ovos. Isso a obriga a voltar ao solo. Carregando tal peso, ela se move cada vez mais devagar. É então que uma cobra de nariz de porco, com 2 metros de comprimento, a percebe. Fingir-se de folha balançando ao vento é sua única chance. Lentamente ela recua, e felizmente a cobra não mostra interesse. Por fim, ela encontra o local ideal, ensolarado, escondido e seguro. Após uma vida breve, tudo leva a esse momento. Ela deposita 8 ovos e, com suas últimas forças, os esconde. Logo depois, sua jornada chega ao fim. Nas últimas horas antes da morte, sua pele pulsa em tons caóticos de neon, uma espécie de código genético da morte. Seu grupo será extinto com a chegada da estação seca em maio. Mas o legado deixado por sua curta existência carrega a esperança da continuidade da espécie. Mesmo selados na estação chuvosa, os ovos guardam a promessa. Em 7 meses, sua espécie renascerá, prontos para cumprir mais uma vez o ciclo da vida. Na natureza, há muitos outros vertebrados focados na coleta de frutas. Por exemplo, o grande iguana verde da América Central, que durante sua fase de bebê e infância se alimenta apenas de insetos. No entanto, ao crescer, elas se tornam vegetarianas e se dedicam à colheita de frutas e vegetais selvagens. As iguanas verdes são colhedoras versáteis e sabem exatamente onde encontrar os melhores locais para colher suas plantas.
Além disso, elas são excelentes escaladoras. Todas as manhãs, sobem nos galhos das árvores da floresta para aquecer o corpo. Depois de se exporem ao sol para recarregar as energias, elas iniciam seu dia de trabalho, subindo nas árvores em busca de frutas. Contudo, também descem ao solo onde as frutas mais maduras e doces costumam se acumular. A iguana verde tem tamanho suficiente para engolir as frutas uma a uma, sem recusar a polpa que fornece todos os nutrientes necessários para sua sobrevivência. As sementes, por outro lado, permanecem intactas em suas fezes, prontas para germinar. Este é um exemplo clássico de uma troca. Velhinho de aparência peculiar, na verdade, é um imperador tamarim, também conhecido como macaco imperador. Curiosamente, ele é uma das espécies mais distintas entre os tamarins, um tipo de pequeno primata. Seu corpo mede cerca de 23 centímetros e o peso médio gira em torno de 350 gramas. O que o torna diferente dos outros tamarins é o fato de ter longos bigodes brancos no rosto, o que o faz parecer um velhinho simpático, tornando-o ainda mais interessante. Quando filhotes, esses macaquinhos são extremamente fofos. Medem apenas alguns centímetros e cabem facilmente na palma da mão, lembrando o Sun Wukong, o rei macaco, na mão de Buda. Nessa fase, os bigodes ainda não são visíveis e só começam a crescer depois de cerca de 2 meses. Além disso, em muitos países estrangeiros, o macaco imperador é criado como animal de estimação. Ele tem um temperamento tranquilo e pacífico. Por ser um animal onívoro, costuma se alimentar de frutas e insetos ricos em proteína. O macaco imperador é bastante inteligente e emocionalmente expressivo. Costuma demonstrar carinho ao pentear os pelos dos companheiros, fortalecendo os laços sociais. Em ambientes domésticos, tende a ser extremamente apegado ao tutor. A língua do pangolim é altamente extensível e também possui uma grande aderência, o que é fundamental para sua busca por alimento. No entanto, o que realmente se destaca é sua armadura, que é tão resistente quanto uma armadura de ferro. Essa é sua principal linha de defesa, permitindo que ele enfrente diversos perigos. Mesmo as poderosas mandíbulas e garras de um leão têm dificuldade em encontrar uma brecha em sua proteção. Com essa armadura, o pangolim pode se mover livremente pela terra africana. Pangolim possui um olfato aguçado, que o ajuda a detectar facilmente o cheiro da comida. Nesse momento, suas garras curtas e afiadas se tornam muito úteis. Cada garra atua como uma ferramenta profissional, capaz de romper o solo seco e duro. Quando chega a uma profundidade adequada, o pangolim utiliza sua língua longa e fina para acessar os formigueiros. Sua língua pegajosa se movimenta dentro do formigueiro, coletando formigas rapidamente. A velocidade com que ele come é impressionante, permitindo que ele consuma centenas de formigas em apenas alguns minutos. Durante a busca por alimento, o pangolim pode sofrer ataques de formigas e fungos defensivos. No entanto, o ácido acético que as formigas exalam não causa dano ao pangolim. Pelo contrário, ele se transforma em um estimulante estomacal, ajudando na digestão das formigas consumidas. Após se alimentar, o pangolim procura um lugar isolado para se limpar. Devido à escassez de água na África, ele economiza recursos hídricos. Sua armadura é eficaz contra ataques externos, mas para pequenos parasitas torna-se um alvo atraente. Portanto, o pangolim precisa abrir suas escamas e usar sua língua para remover esses incômodos parasitas. Entretanto, ter uma língua longa e ágil nem sempre é uma vantagem, pois ela pode se enroscar com facilidade. Essa situação pode se tornar desconfortável para o pangolim, que precisa lidar com a questão de forma cuidadosa. A capacidade de se adaptar e encontrar maneiras de superar esses desafios é uma parte importante. Esse grupo de animais é, sem dúvida, o mais peculiar do planeta. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que a teoria da evolução estava errada ao tentar classificá-los. Eles possuem 25 tipos de sexos diferentes e são considerados os avós dos animais estranhos. Com cauda de castor, corpo de água-viva e bico de pato, fica difícil acreditar que esses seres realmente existem.
Quando o primeiro espécime foi mostrado ao público, muitos pensaram que era uma piada. Alguns tentaram até arrancar o bico de pato, acreditando que era uma peça falsa. Mas ao ver um pato real vivo, a surpresa foi inevitável. Era real. O aspecto desses animais é estranho, mas o mais curioso é a sua fisiologia. Cientistas levaram mais de 100 anos para conseguir classificá-los corretamente. Descobriu-se que seus filhotes se alimentam de leite, o que os colocou na classe dos mamíferos. Entretanto, eles continuam a surpreender. O pato real não só põe ovos, como também pode amamentar, algo que parecia contraditório. E mais, o animal não tem estômago, e sua alimentação é composta por peixes e camarões pequenos, que são digeridos diretamente no intestino. Eles precisam se alimentar constantemente. No entanto, essa criatura não é apenas estranha em sua aparência. Sua biologia é igualmente fascinante. Em 2004, cientistas descobriram que o pato real possui 10 cromossomos sexuais, enquanto a maioria dos animais tem apenas os cromossomos X e Y. Isso significa que, teoricamente, ele pode ter 25 sexos diferentes. No entanto, na prática, o pato real só tem 2 sexos, o que mantém o equilíbrio da natureza. Além disso, o animal possui veneno nas patas traseiras, semelhante ao de cobras, peixes e insetos. O pato real combina características de mamíferos, aves e répteis, tornando-se uma verdadeira incógnita para os cientistas. Em vez de ser classificado em um grupo específico, recebeu a criação de uma nova categoria, monotremado, ou mamífero que põe ovos. Isso fez com que muitas pessoas questionassem a teoria da evolução, pois parece que o pato real nunca evoluiu, mas está em um processo de retrocesso. Porém, outros defendem que o pato real é uma prova da teoria da evolução. Eles acreditam que seus parentes próximos foram extintos durante o processo evolutivo, e o pato real é a única espécie sobrevivente que seguiu um caminho evolutivo único, adequado à sua sobrevivência. Por isso ele não retrocedeu, mas adaptou-se de uma maneira singular ao seu ambiente. Quando o perigo se aproxima, a lebre do Ártico abandona seus filhotes e sai correndo, mais rápido do que qualquer outro coelho. O inverno no Ártico é longo e extremamente frio. Centenas dessas fofas e gordinhas lebres brancas se reúnem para se aquecer em grupo e se proteger do perigo. Isso enlouquece a família dos lobos do Ártico, que observam aquele amontoado de pequenas criaturas adoráveis, desejando devorar cada uma delas. Mas, apesar da aparência rechonchuda, as lebres do Ártico são ágeis e espertas. Sua pelagem branca se mistura perfeitamente com o ambiente gelado, o que torna a caçada dos lobos muito difícil durante o inverno. Quando o frio intenso finalmente dá lugar à primavera e o gelo começa a derreter, chega a temporada de reprodução das lebres. A cada vez que uma mãe lebre amamenta seus filhotes, ela se expõe a um grande risco de vida. Sua pelagem branca se destaca contra o solo parcialmente derretido, facilitando a caça dos lobos. Esses predadores aproveitam qualquer descuido e se aproximam silenciosamente. Ao sentir o perigo, a mãe lebre não hesita, abandona os filhotes e foge em disparada. Isso não significa que ela seja irresponsável, é que simplesmente não tem capacidade de protegê-los. Felizmente, os filhotes têm uma coloração que se camufla com o ambiente. Desde que permaneçam imóveis e calmos, os lobos não conseguem detectá-los. Infelizmente, um dos filhotes não conseguiu manter a calma e deu um passinho em direção ao lobo. Isso fez com que seus irmãos também se assustassem e corressem em desespero. Mesmo correndo com todas as forças, os filhotes não conseguiram escapar dos lobos adultos em plena forma. Um a um foram capturados, mas apenas algumas lebres não são suficientes para alimentar toda a família de lobos. Eles também têm filhotes para alimentar, e se não conseguirem criá-los a tempo antes do próximo inverno, época de escassez, todos estarão em risco. A matilha de lobos trabalha em equipe, alimentando juntos os filhotes e caçando de forma coordenada. Eles usam uivos como armadilhas sonoras para encurralar as mães lebre. No entanto, essas mães não são nada fáceis de capturar. Elas podem atingir até 60 km/h em suas corridas. Mesmo com a estratégia dos lobos, seus movimentos ágeis e mudanças bruscas de direção confundem os predadores, que muitas vezes acabam apenas com a boca cheia de pelos.
Percebendo que estavam desperdiçando tempo e energia, os lobos fizeram uma pausa e reformularam a estratégia. O lobo líder passou a perseguir diretamente a lebre, enquanto os outros membros atacavam pelos flancos. Assim, a agilidade da lebre e seus dribles imprevisíveis deixaram de ser eficazes, e dessa vez ela não teve chance. Acabou sendo capturada e devorada pelos lobos do Ártico. É realmente um luxo. Esta refeição de leão marinho equivale ao salário de uma pessoa comum por vários meses. No entanto, capturar um atum amarelo não é fácil, pois os atuns amarelos adultos são muito fortes, pesando em média 60 quilos e nadando na água com velocidade de uma espada. Mas hoje o oponente do atum amarelo é diferente. É um leão marinho de um olho só. Normalmente, os leões marinhos caçam atuns em equipe, mas ele está sozinho. Apesar disso, não desiste da caça ao atum, que pode ser considerado o peixe mais difícil de capturar para os leões marinhos. No mar aberto, os leões marinhos quase não têm chance. Mas perto da costa, os movimentos do atum amarelo são limitados devido às muitas rochas. O objetivo do leão marinho é encurralar o atum contra as rochas. Sempre que o atum é pressionado, ele rapidamente encontra uma saída. O leão marinho de um olho só não desiste e continua a empurrar o atum. Quando o atum é encurralado em áreas rasas, as chances de captura aumentam, mas não parece ser tão fácil. O leão marinho precisa constantemente cortar as rotas de fuga do atum para impedi-lo de escapar para o mar aberto. Agora é hora de testar a resistência do leão marinho, mas sua força claramente não é comparável à do atum. Esse não é seu único problema, pois tubarões também estão por perto, e não são apenas um. Eles planejam roubar a presa do leão marinho. O leão marinho de um olho só se vira para espantar os tubarões e continua a perseguir o atum. Do ponto de vista superior, a situação já se tornou bastante complicada. Ele está muito perto, mas ainda não o suficiente. O leão marinho, frustrado, usa toda a sua força para se aproximar do atum e finalmente consegue pegá-lo. No entanto, após o sucesso, o leão marinho não pensa imediatamente na carne do peixe, mas o arrasta para a zona de mergulho, que também não é segura. O 10º aniversário.